Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o historiador Vinícius Cousi Mérida. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Faculdade Unida de Vitória. Vinícius, no final do primeiro bloco você trouxe uma série de detalhes, né, sobre os momentos que antecederam a ruptura do Antônio, digamos assim. Em síntese, né, você já havia dito, é um conjunto de fatores, mas em síntese, o que acontece nessa ruptura? Entre 1981 até 1988, quando Dom Antônio sai e quando tem a sagração, Dom Carlos, então, faz um decreto onde ele quer implementar as reformas do concílio e acontecem muitas coisas. Ele vai retirando os padres que não querem celebrar a missa nova e querem permanecer celebrando a missa de Trento. Então, foi um período de muita violência na diocese, com polícia, mandato judicial, enfim. Então, vão acontecendo, vai se formando uma diocese paralela à outra. Então, não tem um fato, Flávio, não tem assim, um fato marcante. Tem uma série de fatos que vão acontecendo à medida que as coisas vão se agravando. Então, a Igreja de Campos ficou dividida de 1981 até 2001. 1988, isso é um longo período. 20 anos. 20 anos, uma igreja dividida. O impacto social na vida das pessoas, a religiosidade daquela região, muito grande, muito significativa. Então, assim, 1978 é o ponto determinante, porque quando Monsenhor Marcelo Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia sagram 4 bispos em Econe. Em 1991, Dom Antônio morre. Então, esses 4 bispos que foram sagrados em 88 vêm à cidade de São Fidélis, vão até a cidade de São Fidélis, no norte fluminense, e sagram Dom Licínio Rangel. Na verdade, Dom Licínio nunca se enxergou como um bispo diocesano. Sempre houve esse reconhecimento de que o bispo diocesano era Dom Carlos Alberto Navarro, entre 81 e 90, e Dom João Corso, de 91 até 96, e Dom Roberto Guimarães, de 96 até 2011. Mas eles querem prestar uma assistência, conservar o rito tridentino e aquele modelo de igreja pré-conciliar, porque eles entendiam, então, que o modelo de igreja pensado no Concílio Vaticano II atendia muito ao mundo moderno e prejudicava a ortodoxia da igreja de sempre. Então, a Diocese de Campos, então, viveu esse período de divisão por 20 anos. Então, eu não posso te narrar um fato, eu compreendo, mas uma série de fatos. Bom, aí há uma excomunhão nessa história. Né? Lembrar que nós começamos lá com a história do Vaticano II, né? Perder esse fio. A gente está girando em torno desse debate do Concílio Vaticano II e o posicionamento tradicionalista. Mas, enfim, houve uma excomunhão. Em 1988, houve essa excomunhão. Essa ruptura durou 20 anos, de 81 até 2000. Mas a excomunhão mesmo, ela foi em 88. Estou falando aí do pontificado de São João Paulo II. João Paulo II, isso. Um fato muito interessante também, porque foram 25 padres. Dom Carlos Alberto ficou com o seminário vazio, chegou a fechar o seminário. Ficou com os religiosos, os redentoristas, os salesianos, os beneditinos, as dioceses de Friburgo, Cachoeiro, Itapemirim, Leopoldina, prestaram uma assistência a Dom Carlos e a diocese ficou vazia, assim, completamente dividida. Então, aí Dom Carlos abriu a porta para outras comunidades religiosas, os jesuítas, os palotinos, os carmelitas, foram lá dar uma assistência, porque Dom Carlos ficou também... Foi uma situação muito difícil, um período muito difícil. Como que é? Qual a parcela da população seguiu, né, esse grupo? Por exemplo, cidades como Itaperuna, foi uma parcela pequena, mas cidades como Varriçai, por exemplo, e Bom Jesus do Tabapuana, onde Dom Carlos, inclusive, precisou ir celebrar com escolta policial, porque estava sendo ameaçado de morte. Então, foi a grande maioria da população. São Fidélis também, em alguns lugares, foram meio a meio. Em Campos, houve uma maioria de fiéis que aderiram ao Concílio Vaticano II. Então, cada cidade, na atividade, houve uma predominância da recepção ao Concílio Vaticano II, mas foram 25 padres que foram expulsos das suas igrejas, com polícia, com mandato judicial. Desses 25 padres, 4 padres, padre Davi de Cardoso Moreira, padre Antônio de Talvo, padre Gervásio de Laje do Muré, padre Olavo de Miracema, eles romperam com Dom Antônio antes de 1978, por orientação de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que tinha rompido com Dom Antônio
em 1982, 83, do Antônio rompeu com o Dr. Plínio, alegando uma questão de consciência. Entendo. Então, assim, já foi uma outra divisão. Mais uma divisão dentro da divisão. Uma divisão dentro da divisão, mas, assim, o que esses grupos tinham em comum é essa recusa ao modelo de igreja pré-conciliar. Bom, eu ainda estou guardando a pergunta por esse modelo de igreja pré-conciliar. Mas antes dessa pergunta, bom, há um retorno, não é? E hoje há uma situação, enfim, Campos tem 2 bispos hoje. 2 bispos. Não é? Qual que é a situação atual? Bom, a situação atual é que a administração apostólica foi criada em 2001, pelo Papa João Paulo II. A formalização foi em 2002, 18 de janeiro de 2002, na Catedral então, no mesmo de Campos. pontificado nós temos comunhão comunhão e reconciliação. Porque o ano 2000 foi muito importante. O ano jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II chamou, então, os tradicionalistas de Campos e da França para dialogar. Eles foram, mas os de Campos, então, aceitaram a volta à igreja. Pediram perdão, reconheceram a validade do concílio, e os da França não. Tá bem. Da Suíça, não. Só que hoje, Flávio, é muito difícil falar sobre a questão do tradicionalismo católico, porque é um movimento muito fragmentado, sabe? É um movimento muito fragmentado. Quais são os grandes grupos, assim, para a gente ver esse cenário? A administração apostólica, pessoal São João Maria Vianney, em plena comunhão com o Vaticano, porque eles voltaram em 2001, o bispo Dom Fernando Rifam. A fraternidade sacerdotal São Pio X, do Monsenhor Marcel Lefebvre, que hoje, na verdade, conta com, dos 4 bispos que ele sagrou, conta apenas com 3. Entendo. Que outros grupos? E a resistência que saiu da fraternidade, inclusive, eles sagraram 2 bispos no Mosteiro da Santa Cruz. Saiu da fraternidade de São Pio. O Richard Williamson, exatamente, Dom Richard Williamson, sagrou outros 2 bispos, em março de 2015 e março de 2016, Jean-Michel Faure e Dom Tomás de Aquino. Então, assim, e em 2007... por conta do motu proprio Summorum Pontificum, do Bento XVI, onde Bento XVI autoriza todos os padres do mundo inteiro a celebrar a Missa de Trento, então vaporizou. Na verdade, Flávio, antes era tudo muito claro, Campos e Econe, Diocese de Campos e Econe. Hoje em dia, está no Brasil todo. Hoje em dia, na verdade, eu poderia falar no mundo todo. Eu estou falando do Brasil em função da minha pesquisa. Sim. Mas, assim, eu não estou falando simplesmente de uma liturgia, mas de um modelo mesmo de igreja piramidal, de conservadora, que recusa completamente o Concílio Vaticano II. É com isso que a gente vai terminar, então. Que modelo é esse que os tradicionalistas, então, com ênfase nesse plural aí, estão apresentando, para a gente poder entender bem? E a gente termina o programa com essa questão. Flávio, é uma questão que eu pretendo levar para o doutorado. Entender os tradicionalismos católicos hoje. Os de Campos estão em plena comunhão. A fraternidade São Pio X está dividida. Uns estão em diálogo com o Papa, outros recusam. A resistência... O atual Papa Francisco. Papa Francisco, que nesse aspecto não ajuda muito, porque ele é mais progressista do que o cardeal Ratzinger, do que o Papa Bento XVI. Né? A resistência que saiu da fraternidade São Pio X, que se recusa terminantemente qualquer proposta de adornamento, de diálogo, e diversos outros padres que têm celebrado o rito São de questões de Trento. forma e de conteúdo. Forma e conteúdo, porque se for somente por forma, a liturgia é a mesma. Mas E autorizada, inclusive, como você já explicou. Autorizada. Bem. A liturgia é a mesma da administração, da fraternidade, da resistência e diversos outros movimentos. Tá. A questão é como encara o Concílio Vaticano II. O X, a questão é como é que esses grupos encaram a administração apostólica, a antiga União Sacerdotal, São João Maria Vianney, se redimiu, hoje está em plena comunhão, os padres se frequentam, os seminários, Dom Fernando está na CNBB, sem restrições, frequenta com Dom Roberto Ferreira Paz, que é o atual bispo de Campos. A fraternidade São Pio X está nesse diálogo, dividida. E a resistência do Monsenhor Richard definitivamente não quer nenhum diálogo. Então, é de uma pluralidade muito grande. Mas isso, nós estamos falando assim, de liderança, mas é que isso já está assim, espalhado entre pessoas. Isso fugiu o controle. A gente, qualquer pessoa em qualquer setor, mesmo no ambiente acadêmico, universitário, nas comunidades religiosas, nas assembleias diocesanas do catolicismo conciliar, digamos, do Vaticano II, né?
As pessoas já estão ali presentes, se manifestam, são jovens, homens, mulheres, que buscam o apoio para teses tradicionalistas. Bom, Enfim, nosso tempo acabou, Vinícius. Uma palavrinha só sobre isso, então. É uma questão muito complexa hoje entender essa questão do conservadorismo, do tradicionalismo católico. São diferentes grupos, são diferentes vozes do clero e diferentes vozes das pessoas, do laicato, dos leigos. Hoje em dia, são leigos que reivindicam isso, no Brasil todo. Então, assim, se espalhou. É uma questão que eu vou pretender entender no doutorado. Nós seremos muito gratos pelo entendimento, não é, que você vai trazer, então, dessa sua pesquisa. Agradeço muito você ter vindo a Belo Horizonte para gravar Flávio. conosco aqui Prazer foi meu. o Religare. Sucesso para a sua pesquisa tão importante. Obrigado. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades, nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.